Olá pessoal, e hoje dia 30 de outubro nós fazemos memória a São Frumêncio. São Frumêncio nasceu na região de Tiro, na Fenícia, e quando menino ele e seu irmão Edésio partiram em uma viagem na companhia de um filósofo por nome de Merópio, a caminho das Índias. Quando a embarcação na qual eles estavam passava no Mar Vermelho, eles foram assaltados e foram poupadas as vidas apenas dos dois irmãos. E eles foram levados para a região de Axum, na Etiópia, como escravos para servir à corte. E desse grande mal, com certeza Deus já tinha os seus propósitos, como sempre, e onde às vezes ele permite o mal é porque ele é capaz de tirar um bem muito maior. Eles conquistaram, tinha uma ótima educação cristã, eles conquistaram o coração do rei Ezana. E eles começaram então a proteger alguns mercadores cristãos que passavam ali pela região. O Edésio ele foi nomeado como copeiro e o Frumêncio ele foi nomeado como administrador dos bens do reino. Foi permitido a eles também, justamente porque pelo seu serviço, seu espírito inteligente e sua gratuidade de servidão, foi permitido a eles construir uma igrejinha. E eles começaram então a evangelizar o povo, porque muito mais que conquistar o coração do reino, eles queriam conquistar o coração da África para o Senhor Jesus Cristo. E ali eles começaram a evangelizar o povo. Depois de 20 anos que eles estavam ali naquele país, foi permitido que eles voltassem à sua pátria para poder visitar os seus familiares. E quando voltaram, Edésio ele foi para a região de Tiro e Frumêncio foi até o patriarca de Alexandrina, justamente Santo Atanásio, para poder relatar tudo que o ressuscitado havia feito ali na região da África. E Santo Atanásio ele falou também sobre a necessidade de que houvesse ali padres e um bispo. E Santo Atanásio, maravilhado com tudo que ele havia relatado, imediatamente, sabiamente, ele o nomeou como sacerdote e bispo, e ele retornou à região, evangelizando todo o povo. Conta-se que por meio do evangelho que ele pregava, até o próprio rei Ezana e a rainha se converteram, e muitas pessoas se converteram a Jesus Cristo nessa época. São Frumêncio, ele podia ter ficado apenas se lamentando, porque tão novo ele foi levado para ser escravo, para poder servir, mas não. Eles tinham em seu coração uma abertura ao propósito que Deus tinha para aquele povo. E Deus permitiu sim que apesar de todo o restante da embarcação, não teve a vida poupada, apenas os dois irmãos o tiveram e foram levados como escravos, mas eles se colocaram ali não exatamente como escravos do rei, fizeram bem o seu papel, mas eles estavam ali para conquistar o coração daquele povo para o Senhor. E assim o fizeram. E a entrega deles foi tão grande, sem reserva, que até o rei e a rainha chegaram a se converter. Meu irmão, é fato. Deus permite muitas vezes que um mal aconteça porque Ele é capaz de tirar daquele mal um bem que é muito maior. A gente é limitado, a gente não consegue saber quais são os planos do Senhor. A gente precisa confiar que são sempre os melhores e que nenhum infeliz que tenha gritado a Deus ficou desamparado. A nossa recompensa não está nessa terra, mas grandes coisas, bênçãos, milagres e prodígios também veremos pela fidelidade daqueles que confiam sua vida ao Senhor, e que assim o sejamos nós, que assim seja a nossa confiança nele. Que, apesar de todas as tribulações que a gente passar, a exemplo de tantos santos, assim como o próprio São Frumêncio, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros, que seja para glorificar o nome do Senhor, porque a nossa esperança está nele, porque assim como diz a palavra, nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. E a pergunta que fica hoje para mim e para você: está no meio da tribulação? Está no meio da tormenta? Está passando pelo Mar Vermelho? Mas a pergunta é: em quem eu e você colocamos a nossa confiança? E não é colocar uma parte, é entregar e deixar Deus tomar conta. E apenas agir segundo as suas instruções, segundo os seus mandamentos. Que no dia de hoje possamos pedir a intercessão. São Frumêncio, rogai por nós.